Uma boa noite a todos. Amados, hoje é dia 1º de setembro de 2020 e eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, nos ensina que nós devemos ser fiéis a Deus, porque Ele permanece fiel. Certa vez Jesus, no início do seu ministério, diz a Bíblia em Mateus, no capítulo 4 e outras partes também dos evangelhos, que Jesus ele foi tentado pelo diabo depois de jejuar 40 dias e 40 noites. O inimigo chegou então e disse para Jesus, porque ele estava com fome, e ele viu aí a oportunidade de tentá-lo e disse: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus então respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus então permaneceu fiel a Deus. O inimigo não se deu por vencido e levou Jesus na cidade santa, na parte mais alta do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daí para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles pegarão você em tuas mãos, e os seus pés não se machucarão nas pedras. E Jesus respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus continuou fiel ao seu Pai. Satanás não se deu por vencido e diz o texto que levou Jesus num alto monte e ali mostrou todos os reinos da terra e a glória desses reinos. E ali ele disse: olha, tudo isso eu te darei, se você simplesmente se prostrar e me adorar. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Amados, quero ler um texto com os irmãos agora, que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 9 ao 15. Repetindo, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 9 até o versículo 15, que diz assim o texto: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Quero orar com os irmãos. Querido Deus do céu, em nome de Cristo Jesus, peço agora a unção do teu Espírito Santo, para que tu possas, ó Deus, usar esse teu servo humildemente na palavra do Senhor, e também que o teu Espírito toque no coração de todas as pessoas que estiverem ouvindo esta palavra, para que elas possam, ó Deus, obedecer a tua palavra e viver com fidelidade ao Senhor, segundo, meu Deus, o Senhor nos ensina nas Escrituras Sagradas.
Abençoa-nos, ó Deus. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Jesurum, aqui no versículo 15, é uma referência a Israel. Então esse texto, ele está dizendo que, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Deus aqui está se referindo ao povo de Israel. Mas como a Bíblia diz também que, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, então, da mesma forma como o povo de Israel era povo de Deus, e o evangelho chegou até nós, essa salvação também chegou até nós, então nós também fazemos parte do povo de Deus e, consequentemente, também nós somos a porção de Deus. Ou seja, o que ele tem de mais precioso, né? Como diz aqui no versículo 9, a porção de Deus significa que o que Deus tem como parte que cabe a ele é justamente o seu povo, ou seja, nós. Então, amado irmão e irmã, você que crê no Senhor Jesus Cristo e o recebeu como Salvador e Senhor, saiba que você faz parte dessa porção de Deus. Ou seja, você ocupa um lugar especial, um lugar privilegiado junto ao Senhor Deus. Nós somos o que ele tem de mais precioso, ou seja, o seu povo. E continua dizendo que ele nos achou no deserto. Ali nós estávamos, como o povo de Israel estava no deserto, nós, em um momento da nossa vida, nós estávamos também como se fosse num deserto, sem direção, sem água, com sede, um calor escaldante, ou seja, nós estávamos ali no deserto deste mundo, né, para você entender melhor, no deserto desta vida, sem direção, sem esperança, longe de Deus, estávamos perdidos, né? Como ali num deserto cheio de perigos, lugar solitário, né? Ou seja, da nossa vida antes. Mas o Senhor, ele nos achou nesse deserto espiritual, onde nós ali não tínhamos vida espiritual. E o Senhor, então, ele nos trouxe para debaixo da graça do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nos deu a salvação, nos deu o seu perdão, nos deu a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, tornou-nos filhos e filhas de Deus, tornou-nos co-herdeiro, participantes das riquezas de Deus em Cristo Jesus, deu-nos vida eterna, deu-nos o seu reino celestial. Deus, ele nos deu todas as riquezas espirituais, ele dividiu conosco. Porque, amado, embora eu e você, nós não estejamos ainda desfrutando dessas grandes bens espirituais, mas elas já estão reservadas para nós ali no reino celestial de Deus. Então ele nos achou no deserto. E ali, nos desertos, ele nos trouxe, cuidou de nós, e agora nós somos filhos e filhas de Deus. E ele nos protege como a águia protege os seus filhotes, ela protege no ninho, ela coloca os seus filhotes sobre as suas asas, e ali ela cuida deles, ela protege os seus filhos. Deus, ele faz uma comparação aqui na sua palavra com ele mesmo, ou seja, como a águia que desperta do seu ninho, se move sobre os seus filhos, ele nos toma, nos leva sobre as suas asas. Então veja que Deus maravilhoso, amado. Ele nos protege, nos guarda como a menina do seu olho. Veja que essa parte no olho, a menina dos olhos, ela é uma parte mais sensível. Qualquer cisquinho, qualquer coisa, qualquer poeirinha que toca aos nossos olhos, na menina do olho, nós já sentimos. Da mesma forma também, quem toca em você, ou se o inimigo quiser te tocar, ele não pode, mas se ele quiser te tocar, ou qualquer
qualquer pessoa que quiser fazer qualquer mal para você, ou quando você estiver se sentindo entristecido, magoado, aborrecido, sozinho, enfim, qualquer coisa, amados, que vier a tocar você, irmão, irmã, Deus, ele sentirá, porque é como a menina dos olhos. Ele nos protege como a menina dos olhos. Quando uma poeirinha tenta entrar no olho, automaticamente a reação do olho é se fechar para proteger. E a menina do olho, como ela é muito sensível, assim também Deus tem em relação a você, em relação a mim, essa sensibilidade. Ele nos protege como a menina dos seus olhos, né? Nos deu prosperidade, amado. Veja que muitos de nós não tínhamos nada. E o Senhor nos abençoou, não só material, mas também o que foi mais importante, que é a prosperidade espiritual. Nós éramos miseráveis espiritualmente falando, mas depois que entregamos nossa vida para Cristo Jesus, nós passamos a ser ricos espiritualmente falando, porque nós passamos a conhecer a Deus, nós passamos a conhecer o reino de Deus, nós passamos a desfrutar da fé, nós passamos a desfrutar das maravilhas do reino de Deus. Então, o Senhor nos deu essa prosperidade. Por isso que aqui diz, olha, que e engordando-se, ou seja, ele fez-nos cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo. Ele fez chupar mel da rocha, manteiga de vacas, de leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros, enfim, todas essas coisas materiais que o povo de Israel desfrutou, nós desfrutamos espiritualmente falando. Mas tem um detalhe. Da mesma forma como Deus, ele deu uma advertência ao povo de Israel, a Jesurum, que é uma referência a Israel, dizendo que depois que Israel engordou, ou seja, depois que Israel engrossou, ou seja, depois que Israel prosperou, começou a dar coisas, a menosprezar, a desprezar a Deus. Nós também temos que tomar esse mesmo cuidado, porque o Senhor nos deu prosperidade material e prosperidade espiritual. Mas nós não podemos jamais abandonar ao Senhor, porque tem muitas pessoas que quando ela atinge um grau de prosperidade, ela começa a colocar a sua confiança no dinheiro, começa a colocar a sua confiança nas coisas materiais, e ela começa a se afastar de Deus. E isso é perigoso, isso não pode. Da mesma forma como Israel deixou a Deus, que o fez e desprezou a rocha da sua salvação, muitas pessoas também podem correr esse risco. Então, amados, que isso não aconteça com você, que isso não aconteça comigo, que por mais prósperos que nós sejamos materialmente, que nós sejamos muito mais ainda prósperos espiritualmente e que nós possamos manter essa fidelidade a Deus e nunca abandoná-lo, amado. Porque nós somos filhos de Deus e Ele é o nosso Pai Celestial e Ele nos ama e nós o amamos e somos cidadãos dos céus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.